Eita, minha gente! Olha aí, ó. Já tô no clima de férias, Não é brincadeira, não. Já tô no clima de férias. Falta só o cenário aqui, né? Cenáriozinho aqui. Olha o cenário. Cenário de praia. Como é que vocês estão, meus queridos? Já estamos aí voltando do nosso intervalozinho, não é verdade? Nosso intervalozinho. Não é brincadeira, não. Vamos que vamos? Vamos para a nossa disciplina? Qual é a nossa disciplina de agora? Fundamentos de secretariado, do secretariado, para o secretariado, com o secretariado. Vamos que vamos, galerinha. Só que hoje, nesses fundamentos, nós vamos continuar a falar dos comportamentos do indivíduo dentro das equipes, das suas práticas, especificamente de vocês, técnicos em secretariado. Olha aí o conteúdo. Olha só que o meu diretor vai colocar aí o conteúdozinho, enquanto eu tiro este chapeuzinho, porque ele atrapalha. Ele atrapalha junto com o óculos também. Aí eu fico ceguinho. Vamos que vamos, galera. Olha só. Lembra do seguinte. Nós estávamos falando nas aulas anteriores acerca das equipes de alta performance, certo? Quais seriam as suas atribuições? Quais seriam as suas atribuições dentro de uma equipe? Bem, são N atribuições. No entanto, você sabe que para início de história, você tem que ter atribuições que atendam à eficiência e à eficácia, que tenham um conteúdo para que o mundo corporativo sinta que a sua profissão ela é uma conexão com todas as outras profissões. Então, meu querido e minha querida técnica, meu querido e minha querida técnica em secretariado e técnico em secretariado, veja que as suas atribuições elas estão ligadas também à gestão. Hoje, o executivo ele tem uma prerrogativa de ser um profissional bilíngue, mas hoje é o trilingue que está fazendo a diferença. O trilingue é que está fazendo a diferença. Olha só, neste convívio dentro da organização e já na reflexão de como você pode trabalhar isso, você tem que entender algumas coisas. Então, nós vamos aos poucos falar um pouquinho sobre as atividades do secretário, da secretária, mas nós vamos fazer algumas reflexões, como essa. Por exemplo, olhe bem para essa figura aí agora, ó. Olha para a frase que está aí. Não adianta sair da caixinha se ela não sair de você. Se ela não sair de você, a pessoa sai da caixinha e ela continua nela. Isso quer dizer o quê? A pessoa ela vai adquirir conhecimento, mas ela não sabe realizar, fazer com aquele conhecimento. Ela não sabe. Ou ela não quer fazer. Então não adianta nada. As crenças limitantes, por exemplo, elas podem ser quebradas. Agora entenda o seguinte. Quando você sai da caixinha, sai daquele modelo mental que você pensa e passa a criar alternativas, minha querida e meu querido, lembre-se que é a partir deste momento que você vai alçar novos voos, certo? Então a frase ela é bem clara para você. Você está em secretariado e você vai fazer a mesma coisa que os outros em secretariado fazem? Não, você vai fazer diferente para ter um resultado diferente. Então, não adianta você sair da caixinha se ela está ainda dentro de você. Se ela não sai de você. Se ela não sair, você vai continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Lembra disso. Portanto, hoje a perspectiva do secretariado é de ampliar a tua capacidade de realizar mais atividades. É o profissional multifuncional que planeja, que organiza, que executa as atividades, que trabalha uma perspectiva globalizada. A gente tem hoje um mercado para vocês que é enorme, gente. Na América Latina, por exemplo,
Tá? Se você sabe espanhol, por exemplo, você pode estar aí em qualquer país da América Latina. Ou seja, a única certeza que nós temos hoje são as mudanças e tendências que vão acontecer. Se eu tiver essas 3 metodologias sendo executadas dentro das atividades, planejar, organizar e executar, você não vai fazer isso que este jovem está fazendo, que é cortar a linhazinha entre ele e o sonho. Sabe por quê? Porque quando você desiste do seu sonho, muita gente sai perdendo. Olha quem é que está embaixo aí. Olha, quando você vai cortar aí, muita gente sai perdendo. Então, olhe para o seu sonho como alguma coisa que você pode estar realizando, fazendo, ou seja, o fazer entra aqui. Mas antes de fazer, você vai ser um profissional, um aluno dedicado como você é, estando assistindo essa aula aqui. Depois que eu sou, eu vou para o fazer. Depois que eu chego no fazer, eu começo a ter os resultados que eu não tinha antes. Então, para ter, eu tenho que antes fazer, e antes de fazer, eu tenho que ser para chegar nos meus sonhos. Lembra disso, isso é para a tua carreira, tá? Isso é para a construção da tua carreira, já para você já entrar no mercado sabendo e tendo ideia disso. Todavia, o que nós temos? Hoje, nós discutimos muito acerca do perfil do secretariado. Os empresários, os demais empresários, empreendedores, eles tentam, na sua perspectiva de recrutar e selecionar profissionais que tenham competência e aptidão, principalmente voltada para o saber lidar com gente, certo? Mas também que se envolva nas questões de gestão e tomar de decisão das organizações. Ou seja, então, eu automaticamente não quero só uma pessoa para arquivar documentos ou para fazer atas em reuniões. A própria profissão da secretária, do secretário, ela é regulamentada e ela vem com seu código de ética reforçando que o nível técnico ou o nível superior deve ser tratado da mesma forma. Fora que você lembra que você vai buscar aí, almejar um futuro em que você possa até enriquecer, certo? No entanto, não esqueça que essa é uma crítica para todos. Olha, olhando para essa imagem aí, né, passa uma imagem de nariz empinado, de uma certa arrogância e prepotência, coisa que eu não posso ter com o conhecimento, pelo contrário, aí é que eu tenho que ser humilde mesmo. E relata o seguinte: ele é o mais novo milionário, encheu seus cofres, porém, o mais importante continua vazio. Ó, isso aqui. Tenha amor pelo que faz. A mensagem aqui é essa. Em secretariado, tenha amor pelas suas atribuições. Tenha amor pelo que você realiza dentro das equipes. Como você discute as metas, como você compartilha o conhecimento. Tenha generosidade em estar compartilhando esse conhecimento. Aprenda um pouco mais sobre isso. E essas técnicas que você já tem durante esse semestre, que já você consegue aplicar, você pode, de uma forma geral, utilizar na sua comunicação. Não só em questões burocráticas, documentais, por exemplo, quando você estiver na empresa, mas você pode, sim, trabalhar na perspectiva de organizar até o seu formato de se comunicar dentro das equipes. Ou seja, é uma situação totalmente diferenciada, gente, para você que está hoje, né, neste curso de secretariado. O secretariado agora, do século XXI, ele é totalmente diferente do secretariado de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Vocês estão à frente, vocês já têm conhecimento, os chamados conhecimento de vanguarda. Vocês podem, sim, se diferenciar estando como técnico e secretariado e melhorar vários aspectos das equipes.
através das suas atribuições. Por quê? Porque a gente sabe que a palavrinha organizar, ela faz parte do DNA do secretariado. Ela faz parte. Se você estiver fazendo parte, por exemplo, de equipes de back-office que dão suporte a outras equipes, tudo bem, mas se você for parte da equipe principal, do mesmo jeito você vai encarar e realizar as suas atividades com as suas competências, buscando o alto rendimento. Lembrando e reforçando que a gente sabe que o modelo de qualidade que a gente aprendeu, que veio lá dos anos 80 e 90, que chegou no Brasil, ele hoje é um modelo ultrapassado. É para você entrar no mercado. Os colaboradores hoje têm que entender que o fluxo de atividade não é uma coisa ordenada. Às vezes é uma coisa desordenada, desorganizada, estressante, que quem é que vai colocar tudo nos eixos? O secretário, a secretária. Manter a agenda, por exemplo, dos colaboradores, manter a agenda das reuniões, o encaixe dessas reuniões com executivos, com gerentes, com diretores, é uma labuta, é um exercício da tua atividade constante. Outro fator que nós precisamos reforçar e refletir é que você iniciando a tua carreira, você não pode pensar pequeno. Não pense pequeno, mas tenha coragem de começar pequeno e crescer com seus próprios métodos. Isso não quer dizer que você, meu querido diretor, compartilhar aí a tela. Você está olhando essa frase aí, né? Bem que eu sabia que pensar pequeno era uma mensagem forte. Pois é, não confunda. Não pense pequeno, mas começar pequeno é você até começar por baixo, com humildade, sabendo que vai ter que aprender muito. Até quem tem muitos anos de experiência precisa ter essa humildade constante. Os méritos próprios é que depende só de você. Na ação de fazer, porém, existem outros fatores. Não é você bater no peito e dizer só por causa de mim. Não, porque teve gente que ajudou você, por exemplo, a chegar onde você vai estar. A mim, por exemplo, teve gente que ajudou, me deu uma mão lá atrás. Então a gente não pode esquecer as pessoas que nos ajudaram lá atrás. Certo? Eu não posso pensar pequeno, mas eu tenho que aprender a começar pequeno. Ou seja, entendendo que eu estou crescendo ainda. E que só depende de mim. Mas as ajudas das outras pessoas, elas contribuem para que você se permaneça em uma constante crescente. Então a frase, ela traz essa essência. Principalmente você trabalhando em equipe, principalmente você trabalhando com o espírito de autoliderança dentro de uma equipe, tá bom? Retornando, então, veja que nas atribuições do secretariado, dentro das equipes, dentro dos times, a comunicação era bem forte, era bem enfática, porque você vai tentar compreender campos como administração, recursos humanos, contabilidade, economia geral, direito, matemática comercial, legislação social, comércio internacional, técnicas redacionais e secretariais, organizações de eventos, enquanto bilíngue ou enquanto trilíngue, porque aí você vai ter também que ter as habilidades de falar, escrever bem, ter a leitura e ter um auditivo compreensivo, além de você mapear as comunicações. Na forma de comunicar, eu tenho que saber que tem pessoas, gente, no comunicar, que você vai se comunicar e você, no mínimo, vai ter que se comunicar de 4 formas. Você vai ter ali o digital, que é o imperativo hoje. O digital acontecendo. Então, registrando digitalmente. Ok. O visual.
Pessoas que são visuais, que entendem através de figuras, de desenhos, de planilhas, ou auditivamente, falando de forma clara. Auditivo é falar de forma clara. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, num contexto geral, você também vai fazer com que as pessoas que são sinestésicas, elas precisam receber uma mensagem também da sua parte. Eita, professor, mas é muita coisa do secretariado. Pois é, porque o sinestésico, ele quer estar fazendo junto, ele quer passar pela experiência do tato, ele quer estar sentindo aquilo. E aí? Aí você vai ter que se adaptar como uma profissional de alta performance, como um profissional de alta performance, além desses conhecimentos todos aqui, professor. Além desses conhecimentos todos aí. Sabendo que, mesmo você fazendo isso, críticas virão. Olha aqui as críticas, ó. Vai ter gente que vai dizer para você o seguinte: você não consegue, minha amiga, meu amigo. Não vai dar certo você fazer o colegial, né, com o profissional. Você vai ficar maluca, você vai ficar maluco, isso é impossível. No meu tempo não era assim, tu tá maluco, tu tá maluca. Para de sonhar que tu não vai conseguir emprego rápido desse jeito fazendo curso técnico. Não escuta essas pessoas. Isso é perda de tempo. Não escuta quem fala isso. Eu não acredito em você, paciência, né? Ou pessoas dizendo desista logo. Ó. As críticas têm que ser um ótimo combustível para te levar lá na frente. Tu coloca aí no teu automóvel mental, no teu carro mental e fazer com que você te alavanque, tá? Faça com que você use estas críticas para isso. Isso vai ocorrer dentro das empresas constantemente. Você vai lidar com essas situações. As tuas atribuições vão incomodar, por exemplo, pessoas que acham que você vai estar querendo assumir a gerência, que você vai estar querendo assumir a direção ou a liderança, mas você vai estar assessorando essas pessoas, principalmente a elas enfrentarem as mudanças, gente. A palavra adaptação, ela faz parte disso. Faz parte desse contexto, a adaptação. Veja bem aí aonde você está chegando. Olha aonde você já está. Nós estamos finalizando aqui as últimas 2 aulas do seu curso. E você agora vai ter um momento para descansar, cabecinha, ter um momento de férias, repensando isso e de novo pegar o segundo semestre e mandar ver nos estudos, porque você fazendo o curso técnico em secretariado, você vai conseguir uma recolocação rápida no mercado de trabalho. As pessoas vão ver o seu esforço, o que você fez, certo? Não esquecendo que na profissão de secretariado, você tem um bloquinho de checklist, de vistoria constante, de análise e visita de campo para saber o que está em conformidade, o que não está em conformidade. As equipes de suporte, elas trazem uma perspectiva, né, de trazer até mesmo mais soluções do que problema. Elas fazem um acompanhamento contínuo chamado work follow ou chamado follow up, certo? Ou chamado follow up. Os processos são bem claros para os colaboradores. O checklist ele serve como uma ferramenta sua de secretariado. Lembre, que o checklist está lá numa ferramenta de gestão, PDCA. Eita, professor, que o senhor fala muito de gestão, mas você vai estar gerindo as suas atividades e ela vai estar no C, o checklist de verificação para você avaliar a ação que você está realizando e em cima desta ação, você replanejar o que precisa colocar no seu plano de ação. Eita. É isso mesmo. Uma coisa ligada à outra. Para que você possa atingir seus objetivos dentro do seu planejamento estratégico, dentro do que foi colocado pela organização para você. E você possa se destacar. Lembrando que para se destacar eu tenho que inovar. Inovar, gente, é dar soluções para os problemas.
E cá para nós, problema é só o que não falta dentro das organizações. Então lembre, você é a solução dos problemas para a organização. Para quê? Para dar resultados. Ó aqui, resultados, ó. Positivos. Resultados positivos. Eita. Você já começa aí a entender, pegar o fio da meada. Essa lâmpadazinha aí, ela demonstra tudo. Inovar, trazendo uma criatividade. Criando novas atividades. Eita, como agora tudo está clareando, professor. Tá mesmo, está clareando. Porque o teu perfil de secretariado, o perfil secretarial, ele vem com novas perspectivas, novas habilidades. Essas habilidades aí, gente, é aquelas que a gente já discutiu, ó. As soft skills, certo? E as hard skills. Técnicas e as softs comportamentais. Ok, professor, então agora eu já sei que a minha profissão é valorizada. É e muito. A sua profissão, ela vem como nova perspectiva de visão holística, ou seja, você olhar para o todo e não olhar só para a árvore, você olhar para a floresta. Pessoal aí de Avelino Lopes, pessoal de Colônia do Piauí, Cleidiano Henrique, Lorane Alves. Cadê vocês? Eu quero vocês perto, hein? Eu quero vocês aí atualizados. Laísa, cadê a Laísa? Cadê a Câmara? Cadê esta turma toda aí? Marinalva, quero todo mundo junto aí, todo mundo junto com a gente. Vamos que vamos, galerinha. Então, mais uma reflexão. Com base nisso, esta reflexão é para você olhar o seguinte. Olha só a frase que está sendo dita aqui e a distância do problema que eles têm desse lado e a distância desse outro. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Se a gente tomar a decisão certa, acho que dá para pular fora daqui. Lembre que aqui dentro é um vão, não é? Aqui dentro é um vão. Mas olha só, se ele olhar um pouquinho para trás, olha a distância que tem do outro lado. Olha a distância aqui. Isso demonstra o quê, professor? Demonstra o seguinte: utilização do conhecimento. Demonstra que, às vezes, se você olhar de outra forma, você encontra as soluções. Demonstra que você, às vezes, dando um passo para trás, você pode encontrar uma solução. O recuo não quer dizer desistir. Tem um N significados aí. Olha a força que ele vai fazer se ele conseguir para pular. Olha a distância que ele tem em relação a essa aqui. Às vezes, nós nos encontramos nessa posição, gente. Dentro das equipes, dentro da organização. Veja bem em relação a isso aí. Tá bom? Veja bem. Então, o perfil secretarial atual exige do secretariado um filtro, mais conhecido também como bom senso. Não é? Ó, bom senso. Bom senso. Eita, Sabe por quê? Você não vai encher a cabeça do seu superior, do seu líder, você tendo um líder e não um chefe, por exemplo, com problemas pequenos, né? Você vai tentar resolver esses problemas o mais rápido possível, tendo autonomia para isso, claro. Não sendo alguma coisa que seja especificamente do teu líder. Mas isso faz parte da geração de soluções para a resolução mais rápida possível das situações que vão estar acontecendo. Então, lembre que o seu perfil é solucionador. E lembre que isso vai causar algumas falas, como essa daí, ó. Quem fala que você, por exemplo, vai tentar resolver alguma coisa e não vai conseguir, normalmente essa pessoa ela tem medo
que você consiga e ela não consiga, resultado, ela estaria mais frustrada do que ela está. Entendeu? Então, é um comportamento adotado pelas pessoas dentro das organizações? Sim. Algumas pessoas, elas tratam as outras dessa forma. Elas analisam uma perspectiva de que se eu não consigo, aquela outra pessoa não vai conseguir. E ela replica isso para outra. Hein? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que existe sim uma valorização contínua pela comunicação e pela resolução dos problemas por meio da comunicação, por meio do diálogo. E qual é a principal ferramenta? O feedback. E nós já falamos inclusivamente sobre o feedback, inclusive do feedback invertido. Do feedback invertido. Pela atuação remota, os colaboradores precisam ser acompanhados numa perspectiva de saber o seguinte, dentro da organização, aí é um fator que você tem que parar. Olha só aí, ó. Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela aí. Quando eu falo de feedback invertido, você, estando numa equipe, por exemplo, você não pode dar um feedback de orientação, tipo, falando acerca de um ponto fraco de um colega na frente de todo mundo. A tua postura tem que ser de líder. Você tem que chamar essa pessoa em reservado, em particular, e dizer o seguinte, eu estou percebendo que está acontecendo isso e isso vai prejudicar você, vai prejudicar a gente. Como é que a gente pode fazer para solucionar? Eu tenho essa alternativa e essa, e essa, e essa, e essa. Resultado, eu chego lá para tentar resolver e não para apontar o dedo. Sabe por quê, gente? Porque quando eu aponto o dedo, olha só, tem um dedo apontando para você e 3 dedos apontando para mim. Eita, professor, pois é. Quando eu aponto o dedo para as pessoas só identificando o erro, estou dando um feedback para ela negativo, né? Só dizendo que ela está errada. Mas tem 3 dedos voltando para mim aqui, ó. Tá vendo, diretor? Não é brincadeira, não. Então não aponto o erro de ninguém. E tem um para cima, ó, que Deus está vendo, entendeu? Para você tá apontando, mas Deus está vendo. Então, resultado, o feedback aí ele serve para você, primeiro, usar ele de forma diferente. Se você vai conversar com os colegas, vai passar a informação, você pode perguntar para eles assim, por exemplo, fulano de tal, conseguiu entender? Conseguiu entender? Sim, tá certo. Pois me dá um feedback invertido aí. Me diz o que tu entendeu. Aí a pessoa vai falar isso. Opa, faltou uma vírgula aí, fulano de tal. Então bota essa vírgulazinha, porque senão vai ter um retrabalho aí. Olha só você já aperfeiçoando a comunicação. Porque tem 50% do emissor e 50% do receptor em relação ao ruído da mensagem. Tá? Tem sim, né? Tem os 50% ali. Claro que quando o emissor, quem está emitindo a comunicação, ele fala de forma mais clara, ele tenta deixar mais claro o cenário, pode ter certeza disso, gente. Isso vai facilitar e muito. Você é parte deste emissor que tem que deixar a comunicação clara, porque você está estudando para isso, para lidar com o maior número de pessoas, o maior número de equipes, lidando com a comunicação, sabendo que você é a conexão entre as unidades estratégicas de uma forma geral e que é a comunicação que vai fortalecer principalmente a empresa por meio da missão, da visão, dos valores e que você vai ser essa mola propulsora em relação a isso. Certo? Voltando para os slides. Então, apontar e reconhecer os resultados positivos do time traz engajamento. Traz engajamento, principalmente na frente de todo mundo. Apontar os erros na frente de todo mundo traz o descomprometimento. Então, isso não pode ser feito. Seguindo. O perfil secretarial, ele exige hoje, não só, e aí eu vou cortar essa palavra satisfação, tá? E vou ligar aquela do encantar as pessoas, os clientes internos e externos.
A secretária executiva, o secretário executivo, ele traz isso. A consciência e a postura de que você é parte integrante ali de fortalecer todos os valores que estão sendo defendidos lá. Além de compartilhar os conhecimentos técnicos, administrativos e emocionais. Soluções de problemas constantes, desafios, atribuições. Lembre disso, lembre que é de extrema importância você saber aonde você pode atuar, o que é que você tem que se aprofundar e os seus pontos também de melhoria. Porque é uma eterna busca por isso, gente. Tendo em vista que você vai encontrar pessoas, por exemplo, pessoas que apenas agem, algumas vezes, né? Elas agem para parecer que se importam com você. Olha essa figura aí, ó. Olha essa figura, tá vendo aí? Você vai encontrar pessoas assim. A pessoa diz que vai te ajudar. Você está vendo que ela está tentando te ajudar, mas você não está vendo, certo? O que a Luciana Castro coloca aqui, ó, que é esta escada que a pessoa tem como habilidade ou como recurso e ela não está querendo usar, ou seja, ela está aqui, meu querido e minha querida, dissimulando um comportamento. Você está bem aqui, precisando da ajuda, e ela fazendo de conta que está tentando te ajudar. Fazendo de conta. Então, tem algumas pessoas que apenas agem para parecer que se importam com você. Para parecer que se importam com você. Lembre-se disso. Ah, é para desconfiar de todo mundo? Claro que não. Você vai primeiro confiar para depois desconfiar. O primeiro voto é de confiança. Primeiro compreender, primeiro entender as pessoas para depois ser entendido. Você ser entendido. Isso tudo mostra um fator que é diferenciado também, tá? Mostra um fator que é diferenciado. É que você é uma pessoa que não vai ser igual às outras. Você vai ter essa perspectiva de aplicar as suas ferramentas, de ter um propósito para a automotivação constante, de saber que esse processo de disseminação da motivação é através das tuas atitudes também, do teu exemplo, como motivadora, mas não é só aquela tapinha nas costas, não. É fazendo o que precisa ser feito, mostrando que é comprometida, que é comprometido. O elogio de forma sincera, trabalhar a perspectiva de ajudar as pessoas, e isso tudo motiva e traz uma imagem positiva de atuação, gente, dentro da sua área, te promovendo para outros eixos. Então a motivação ela vem como uma ferramenta, como uma metodologia especificamente, mas não só ela. O envolver também ativamente as pessoas, de forma que você possa prepará-las para as mudanças, faz parte do contexto, faz parte da sua atitude como secretário, como secretária. Porque você vai buscar, através disso, se adaptar às novas tecnologias. Nós temos uma nova realidade, que é a explosão digital que está acontecendo aí e que não tem mais volta. A Universidade de Ohio, ela coloca que as iniciativas, por exemplo, de pessoas que trabalham numa perspectiva multifuncional, elas são exemplo para outros se comprometerem. Isso faz a gente refletir o seguinte: às vezes você precisa, olhando aí para essa imagenzinha, você precisa saber de uma coisa, que para se libertar das suas crenças limitantes, você precisa apenas de alguns parafusos a menos. Olha só, de alguns parafusos a menos. O parafuso a menos não é ser louco, não. O parafuso a menos é você olhar aonde você está, em que zona de conforto você está, mapear esta zona de conforto e sair do que é normal. Não é ser anormal, ir para o diferente. Lembra que eu falei para vocês? Pois é, diferente.
Se ser honesto, por exemplo, é diferente, seja diferente. Se estar defendendo valores é ser diferente dentro da organização, enquanto outros falam mal da organização, seja diferente. Vai parecer que você tem um parafuso a menos, mas na verdade não. As pessoas aqui estão em um modelo de autodestruição da sua carreira, por exemplo. Se eu tenho, por exemplo, a questão da liderança como um fator metodológico e um uso de ferramentas para poder estar influenciando as pessoas, esse é o fator que para o técnico em secretariado, ele pode até compartilhar. A liderança, ela tem essa dinâmica de delegar, de compartilhar conhecimento, de servir, de influenciar, de estar junto, de ter uma postura positiva, diferente do chefe que gosta de mandar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Opa! Então, faz com que a gente também reflita a respeito disso. Eu tenho que estar no movimento de liderança, me movimentando na direção dos meus projetos, e que eles sejam projetos ousados. Não são projetos arrogantes, não são projetos prepotentes, não são projetos fantasiosos, são ousados. É bem diferente. A ousadia é tentar fazer alguma coisa realmente que seja inovadora. Tentar fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. A repercussão vai ser diferente. Mova-se nesse sentido. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que as pessoas lembrem de você dentro da empresa, dentro da organização. Este movimento, ele faz com que isso aconteça. Agora, não é só isso. A comunicação, novamente, ela é ressaltada como uma ferramenta imprescindível. Lembra lá que eu falei, né? A questão da comunicação digital, da comunicação visual, da auditiva, da sinestésica, pois é. Mas ela tem que ser, nesses planos, clara, objetiva e tem que ter uma flexibilidade de acordo com o setor. Eu não posso chegar para o setor operacional, para o chão de fábrica, e dizer o seguinte: olha só, filma aqui o nosso teacher, my friend, my director. Não posso chegar para o operacional e dizer: nós vamos aplicar aqui uma ação de endomarketing através de um brainstorming, depois fazer um checklist, desenvolver um balanced scorecard e depois, acima disso, construir uma análise SWOT para ter um Customer Relationship Management. Já pensou? Tu chegar para o nível operacional e falar só em inglês, sabendo que o operacional não tem acesso a isso. Aí vai ser uma coisinha na tua cabeça que aí você deve estar criando, né, uma situação ali de querer ser mais do que os outros. Na verdade, isso, gente, eu tenho que adequar a minha comunicação de acordo com o meu público-alvo. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos fazer um trabalho de consultoria em uma empresa aqui de Teresina, tá? A empresa de Teresina, ela está dentro da Ceasa aqui. Todo mundo sabe o que é Ceasa, né? Ceasa é a central de alimentos, onde todos os alimentos, né, chegam para o estado, estão lá, são vendidos, aí nós temos frutas, legumes, etc e tal, tá? Fomos fazer nessa empresa e fomos trabalhar um treinamento técnico e comportamental. Agora você sabe, por exemplo, qual é o nível de escolaridade de quem trabalha na Ceasa aqui em Teresina especificamente? Não tem. Não tem nível de escolaridade. Não tem. São pessoas que estão ali tentando sobreviver e galgar uma melhor condição de vida. Aí, é claro, agora já melhorou muito, depois da parceria público-privada já melhorou muito. A qualificação entrou lá. Isso é antes da parceria público-privada, tá? Que está ocorrendo lá, né? Que é a parceria voltada para trabalhar essa perspectiva de uma forma geral. Estrutura, capacitação, espaço. Então está uma outra coisa lá.
Na época que a gente foi fazer, a gente levou profissionais, estavam juntos lá com psicólogos, né, profissionais, pedagogos lá junto, sociólogos, para entender um pouquinho a realidade da situação lá e adequar um treinamento específico para aquele público-alvo, com a comunicação específica para aquele público-alvo. E sabe como é que a gente chegou? A gente chegou, por exemplo, a colocar na educação, nos treinamentos, para adequar a comunicação, trabalhar com massinha. Lembra da massinha? Pois é, aquelas massinhas, né? Trabalhando com massinha, trabalhando com maquetes, trabalhando com desenhos, entendeu? Para adequar a comunicação e trabalhar uma questão chamada de lúdica. O lúdico, essa perspectiva lúdica te cria um cenário, e este cenário te dá um fator que é incluir as pessoas por meio de uma forma que você faz ali dinâmico, né? Mas criando um cenário onde a pessoa possa experienciar aquela comunicação. Dá mais trabalho? Claro, mas quando o segmento exige isso, como é dentro da SEASA, isso tem que ocorrer, certo? E aí, por exemplo, profissionais de secretariado entraram junto, entenderam qual era a filosofia do trabalho, participaram, adequaram, né? Se colocaram em posição também de vulnerabilidade, que é importantíssimo isso. Olha só que experiência sensacional, gente, que vocês ainda vão passar muito por elas, certo? Então, coloca essa experiência para vocês terem a ideia de só como é que é a situação aí no mercado. Voltando para o nosso material. Implantar a automação hoje é uma realidade. Então, a questão digital, como eu já falei, transformação, a seleção natural digital acontecendo, uma nova seleção natural de Charles Darwin aí, né? O gerar processos internos constantemente, trabalhando a perspectiva de que hoje eu tenho, por exemplo, toda documentação em nuvem, é uma estratégia centralizadora pautada em dados, potencializando a performance, principalmente tomadas de decisões baseadas relativamente, né, efetivamente no crescimento desses negócios. Ou seja, então você vai estar contribuindo, você vai ser aí, no caso, a cereja do bolo mesmo, nesse processo de gestão. Não é só transformação digital, não. Você vai ser essa cereja do bolo, tá? Uma vez sabendo que eu sou isso, eu tenho que entender o seguinte. Olha aí a filosofia dessa frase aí, ó. Vê se você consegue identificar o que tem atrás dessas letrinhas aí. Tem uma pessoa, né? Tem uma pessoinha, certo? Pessoinha. Esta pessoinha é você, sou eu. Tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você. A sua parte. Então, frases como essa é o seguinte: tô procrastinando demais. Procrastinar. A procrastinação, gente, nada mais, nada menos é do que você deixar para depois, sempre. Ah, vou fazer depois. Ah, vou estudar depois. Ah, vou realizar depois. Ah, vou depois. E o depois nunca chega. Resultado, você não faz a sua parte. Aí você reclama da vida dizendo o seguinte: poxa, mas aqui não muda, é impressionante. Aqui eu tenho as mesmas atividades aqui em secretariado. Chegando lá, né? Estando trabalhando lá. O pessoal lá de Avenida Lopes, por exemplo, estando lá, trabalhando no secretariado e tal. Opa! Mas quem é que não está fazendo a sua parte? Você. Então pare de procrastinar, certo? Pare de procrastinar. Lembra disso. Porque a procrastinação está ligado à gestão do tempo. Eu tenho que entender a diferença do que é importante, do que é urgente, do que vai afetar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, o que é importante e urgente, o que é circunstancial. O importante, gente, ele vai trazer uma perspectiva de curto prazo. Você vai ter que resolver as coisas ali, rapidamente, na rotina diária. O urgente, você vai ter mais tempo, um tempo médio para realizar isso. E o circunstancial a longo prazo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você
vai ressaltar essa importância do papel do secretariado constantemente, mostrando que você consegue gerenciar o seu tempo. Isso é um diferencial hoje, o respeito ao tempo dos outros, o respeito através do seu exemplo. Marcou um horário, é aquele horário. Vai ser aquele horário porque eu respeito aquelas pessoas que estão lá. Eu não posso marcar uma reunião às 10 e começar às 11. Não posso? Não posso. Então, você sabe que às vezes, né, você vai procurar o problema. Você não sabe onde é que está o problema. Mas procura primeiro por você. Vai lá direto lá em você e procura primeiro lá em você. Certo? Procurando em você, você pode achar alguns problemas. Geralmente os problemas estão na gente, viu, diretor? Geralmente começa pela gente. A gente começa a mapear aqui. Tá, e qual é o meu ponto forte? Qual é o meu ponto fraco? Essa máscara aí tá ruim, né? Ponto forte, ponto fraco. Qual é a ameaça que eu tenho nas minhas atividades, nas tarefas, o meu comportamento dentro das equipes? E quais são as oportunidades que eu tenho, por exemplo? Oportunidades. Tá? Oportunidades. Pronto. Aqui eu olho internamente. Se eu tiver dificuldade, eu pergunto para no mínimo 3 pessoas, certo? 3 pessoas, do que eu preciso melhorar? Elas vão falar, pode ter certeza, que convive com você. E aqui, ó, externamente. No externo. Ou seja, eu vou atrás de saber o que me ameaça, o que eu preciso ter para poder, por exemplo, preencher os meus gaps de competência. Competências técnicas ou comportamentais. Às vezes o problema está em você. O problema estando em você, por exemplo, que você não quer assumir responsabilidade, não quer assumir as decisões, aí é que está. Dentro do secretariado, as ferramentas, elas sempre ressaltam a questão e a importância da autorresponsabilidade. Da autorresponsabilidade, meu querido e minha querida. Esta autorresponsabilidade é você chamando para você, colocando para você as discussões em relação a o que é que você pode fazer, o que é que foi lhe dado como poder de decisão. Opa, se for lhe dado como poder de decisão, eu tenho aí que entender o seguinte: ações comportamentais, elas vão ser primordiais para as equipes. Vão gerar o quê? Dependendo da ação, vão gerar 3 tipos de comprometimento. Então vamos lá. Nós temos 3 tipos de comprometimento. Nós temos o comprometimento afetivo, certo? O instrumental ou calculativo. E nós temos o normativo. Boa! Então, o que acontece? O afetivo, o instrumental, o normativo é esse mesmo. Esses aí, o afetivo é pela emoção. O instrumental, ele vai calcular a relação de custo-benefício. O normativo vai focar nas leis, nas normas. Então, você automaticamente tem algum certo, professor? Não tem algum certo. Faz parte do processo. São ações comportamentais que você tem que mapear e saber quem é que é comprometido afetivamente, quem é que é comprometido instrumentalmente, quem é que é comprometido normativamente. E aí você adequar as atividades, você fazendo parte da equipe e fazendo com que eles consolidem o comprometimento, gerando resultados positivos para a empresa. Por meio de um trabalho em equipe. Por meio de um trabalho em equipe. Todavia, no entanto, contudo, isso é uma oportunidade ímpar para você alavancar as suas habilidades também. Para você se projetar como líder dentro da organização. Mas, oportunidade é igual tempo. Lembra disso, ele passa voando. Se eu não sei a diferença do que é importante
Do que é urgente. E do que é circunstancial. Circunstancial, pode ter certeza, você vai perder as oportunidades, porque o importante é o que você tem que resolver a curto prazo. O urgente a médio prazo e o circunstancial como prioridade a longo prazo. E alinhar isso com as equipes, e alinhar isso com os colegas. As oportunidades passam voando, gente. É como o tempo. Eu não tenho essa noção, então o resultado eu não vou conseguir, por exemplo, se eu preciso me qualificar em CorelDRAW ou em AutoCAD ou ampliar o meu pacote Office em informática, já deu, porque na verdade a informática vai ser uma das principais ferramentas que você, no secretariado, vai trabalhar. Então você tem que estar super atualizado com o seu status lá novinho em relação ao quê? A ser polivalente e empreendedor e empreendedora nas suas atividades, trazer soluções que venham com várias alternativas para que você possa atingir as metas e isso repercutir nos resultados da organização. Então, você faz parte do DNA gerencial. Essas ferramentas, elas estão inseridas hoje no novo modelo secretarial. Todavia, você avançando nisso, aí ninguém te segura. É igual essa fotozinha aí, ó. Ninguém te segura. Quando tiram o chão dele, quando tiram o chão dela, descobrem que principalmente ela poderia voar. Isso quer dizer o quê? Quando acontece um problema muito grande, chão dele podia voar. Tiram o chão dele, quer dizer, às vezes querem tirar, puxar o teu tapete, né? Querem te forçar dentro do ambiente de trabalho a você assumir responsabilidades que você não tem competência. Mesmo assim, você falando que não tem competência, que vai trabalhar ainda, querem testar. Ok, estão dando, você pode olhar de uma outra perspectiva aí, que pode ser um voo solo que você vai ter. Pode ser também que estejam testando para ver se você consegue suportar. Conseguir suportar este voo solo, por exemplo, é conseguir trabalhar sob pressão. Ó, palavrinha muito utilizada hoje. Sob pressão. O voo solo, você vai ter a pressão, por exemplo, eu tô falando em voo, né? Então, você vai ter a pressão do ar constantemente aí, né? Então, a pressão vai existir de qualquer forma, certo? Quando tirarem o teu chão, quando você ficar sem chão, reverta isso, ressignifique isso. E essa palavra é muito forte dentro de uma organização ou na sua vida. Ressignificar as situações. Elas podem ser elucidadoras, elas podem estar trazendo soluções aí. Vai ver da forma que você está vendo, isso não pode estar acontecendo, mas se você mudar o prisma, aí você cai na realidade. Por que eu estou colocando isso? Porque, gente, meu querido diretor, colocar para a gente aqui, porque hoje a gente vê no mercado, na hora do recrutamento e seleção, muitos jovens se dispõem a fazer tudo quando entra na empresa. E o que acontece? Quando eles entram na empresa, que eles sentem a pressão, que é uma pressão que você só vai mudar de CNPJ. Você vai encontrar pressão em qualquer empresa. Umas mais, outras menos. Aí você vai ver qual que você vai se adequar. Mas pressão vai ter. Certo? Aí alguns desistem fácil, porque passaram por uma pressão muito grande. E a gente sabe que no mundo que nós estamos, capitalista, a pressão faz parte desse processo de crescimento.
é como você vai lidar no teu gerenciamento das emoções. Lembra disso. A síndrome do pensamento acelerado está solta aí. Né? A ansiedade, especificamente, é o assunto desta pandemia. A saúde mental reforça isso, os cuidados em relação a isso. Tá? Então, entra na perspectiva aí do comportamento, de como você pode se equilibrar melhor sem desistir dos seus sonhos. No entanto, a gente sabe que a gente vai finalizar agora a nossa aulinha, a primeira aula. Nós temos a segunda. E na segunda vem aquele bate-papo ali, vem as questões para você, fixar na memória. Colocar lá no topo da mente do aluno, do aprendiz. Vocês são mais do que alunos, vocês são aprendizes. Voltamos em 3 minutinhos, tá? Fui!